Olha, é praticamente impossível navegar na internet e não se deparar com aqueles vídeos, sabe? Um carro elétrico pegando fogo de um jeito super dramático. As imagens são fortes, não dá pra negar, e acabam gerando uma certa desconfiança sobre a segurança dessa tecnologia. Mas a pergunta que fica é: será que essa percepção, essa imagem forte, bate com a realidade dos números? Pois é, a questão central é exatamente essa. A gente vai deixar um pouco de lado o impacto visual das chamas e mergulhar nos dados para entender de fato qual tipo de carro representa o maior risco de incêndio. Vamos começar por aqui, que é um ponto fundamental. Um incêndio num carro elétrico é um verdadeiro espetáculo. É visualmente muito intenso e, como a tecnologia ainda é novidade para muita gente, claro que chama uma atenção enorme da mídia. Por isso é crucial a gente conseguir separar o que parece ser um grande perigo daquilo que as estatísticas mostram que realmente é. E pode acreditar, a história que os números contam é bem diferente. E para muitos vai ser uma surpresa e tanto. Ela vira essa percepção de cabeça para baixo. Ok, então vamos ao que interessa. Agora a gente entra nos dados puros, nos números que foram compilados por agências de segurança de vários países. É aqui que a realidade dos fatos começa a tomar forma. E logo de cara, os dados dos Estados Unidos já trazem um resultado que, olha, pouca gente espera. Os carros elétricos estão lá embaixo, com a menor taxa de todas, só 25 incêndios a cada 100 mil carros vendidos. Agora, o mais chocante mesmo é quem está no topo. Os híbridos, com quase 3.500 incidentes, é uma diferença gigantesca. E esse gráfico aqui torna tudo ainda mais claro. É visualmente inegável. A barrinha ali dos carros elétricos é minúscula perto das outras. E sim, os híbridos, que são uma mistura das duas tecnologias, são os que apresentam o maior risco. A desproporção é gritante, não tem outra palavra. Então, para resumir a história em um único número, é este: 61 vezes. Um carro a gasolina comum tem 61 vezes mais probabilidade de pegar fogo do que um carro elétrico lá nos Estados Unidos. É um número que, sozinho, já destrói aquela percepção inicial. E se alguém estiver pensando, mas isso é só nos Estados Unidos, a resposta é não. É uma tendência global. Na Suécia, a chance é 20 vezes maior para um carro a combustão. Na Noruega, que tem uma das frotas elétricas mais antigas do mundo, a chance ainda é quase 6 vezes maior. Os dados se confirmam em diferentes lugares. Ok, a gente já viu que os elétricos pegam fogo com muito, mas muito menos frequência. A pergunta agora é: por quê? E a resposta para isso não está na aparência, mas sim na física e na química que fazem cada tipo de carro funcionar. Aqui está o pulo do gato. São dois tipos de incêndio completamente diferentes na sua origem. Num carro a combustão, o mais comum é um vazamento de um líquido inflamável, como gasolina ou óleo, que encosta em alguma parte super quente do motor. Já no elétrico, o problema é uma reação interna, uma crise eletroquímica dentro da bateria, que tem o nome de fuga térmica, ou thermal runaway. O que é essa tal de fuga térmica? Bom, o nome pode parecer complicado, mas a ideia é como um efeito dominó químico. Alguma coisa dá errado e aquece uma única célula da bateria. Esse calor causa uma reação que gera mais calor ainda, que passa para a célula do lado, que gera mais calor e vira um ciclo vicioso que se autoalimenta e não para mais sozinho. Esse processo todo acontece numa cascata de eventos. Primeiro, tem o gatilho, a faísca inicial. Depois, os componentes da bateria começam a se desfazer, liberando gases e calor. Aí, a barreira interna que separa os polos derrete, causando um curto-circuito gigante. E, por fim, vem a parte mais impressionante. O próprio material da bateria começa a liberar oxigênio, ou seja, ela mesma alimenta o próprio fogo. E é exatamente por causa dessa química que a gente chega no ponto mais complexo de toda essa discussão. Porque, embora os incêndios em carros elétricos sejam super raros, quando eles acontecem, aí o desafio é de uma outra categoria. Essa frase aqui resume a situação de forma perfeita. A gente está trocando um risco que acontece bastante e que os bombeiros já sabem lidar de cor e salteado, que é o do carro a gasolina, por um risco que quase nunca acontece, mas que quando acontece é muito mais complicado e exige um conhecimento totalmente novo. Para se ter uma ideia, um incêndio num carro comum, a combustão, precisa em média de uns 1.200 litros de água para ser apagado. É um procedimento padrão que todo corpo de bombeiros do mundo sabe fazer. Agora, olha a diferença. No caso de um carro elétrico, o trabalho não é apagar o fogo, mas sim resfriar a bateria para tentar parar aquela reação em cadeia. Isso pode exigir até 30 mil litros d'água. A escala é outra, completamente.
E os desafios não param na quantidade de água. Como a bateria produz o próprio oxigênio, não adianta tentar abafar o fogo. A fumaça que ela libera é extremamente tóxica e corrosiva. E talvez o mais assustador, mesmo depois de apagado, o incêndio pode voltar a acontecer do nada, horas ou até dias depois. Mas calma, a boa notícia é que a indústria e os órgãos reguladores sabem de tudo isso. A engenharia está trabalhando sem parar e o foco agora é justamente criar baterias que já nasçam mais seguras para evitar que esses eventos, mesmo raros, sejam tão severos. Uma das maiores evoluções está acontecendo na receita química da bateria. Existe um movimento de sair das baterias mais antigas, de níquel manganês cobalto, as NMC, para as mais novas, de fosfato de ferro lítio, as LFP. O motivo? As LFPs são quimicamente muito mais estáveis e resistentes àquela fuga térmica, ou seja, são inerentemente mais seguras. E não é só a tecnologia. As leis também estão ficando mais rígidas. A China, por exemplo, agora obriga que o sistema dê um aviso de pelo menos 5 minutos aos passageiros antes que o fogo possa sair da bateria. E a próxima grande fronteira, que são as baterias de estado sólido, promete eliminar de vez o líquido inflamável, acabando com boa parte do problema. E, no fim, a gente fica com essa reflexão. Os dados não mentem. Ir para os carros elétricos significa ter muito menos incêndios no total. Mas os poucos que acontecem são mais difíceis de lidar. Então a questão que fica é, ao adotar uma tecnologia que é muito mais segura na imensa maioria do tempo, estamos aceitando um novo tipo de risco que é mais raro, mas também mais desafiador? A resposta a essa pergunta vai definir o futuro da segurança nos carros.